E- Bom, boa noite. Eu quero explicar para vocês sobre as emoções. E quando se trata de emoção, qual que é a principal doença que afeta as emoções hoje em dia? A depressão. Porque a depressão, explicar sobre a depressão. Existem vários tipos de depressão. Vou explicar aqui sobre alguns, explicar rapidamente, pois o meu foco aqui não é esse. O meu foco aqui é explicar sobre como evitar a depressão e ajudar pessoas que já estão com a depressão. Né? Então, esse tipo de depressão, como TDM, transtorno depressivo maior, que infelizmente é o caso mais grave e o caso que mais tem. Como que é esse TDM, transtorno depressivo maior? Ele é uma depressão em que a pessoa não consegue mais fazer mais nada do que gostava, a pessoa não consegue fazer coisas básicas como escovar os dentes, como ir tomar banho, a pessoa quer mal levantar da cama, a pessoa não quer fazer mais nada, a pessoa perdeu o interesse de viver mesmo. E isso daí é o transtorno depressivo maior, o que mais afeta e os casos que mais tem. E esses casos, eles são os mais os mais aterrorizantes, digamos assim. Por quê? Por causa que é a tristeza profunda, a tristeza que ela é uma tristeza que a pessoa não tem momento de alegria. A pessoa, quando está em algum momento que ela pode se dizer alegre, ela não está alegre ali, ela está se fingindo de alegre, mas no fundo, ela está muito ruim, está muito triste. Enfim, existe também o transtorno depressivo persistente, a distimia, que é o quê? Para uma pessoa ser diagnosticada com essa depressão, ela precisa estar com essa depressão, em casos de adultos, há pelo menos 2 anos. Em caso de jovens ou adolescentes, em pelo menos 1 ano. O que é isso? Esse transtorno depressivo persistente é quando a pessoa tem sim os pensamentos depressivos, mas ela tem ainda sim momentos bons. Há sim alguns momentos bons na vida dela em que ela fica feliz, em que ela fica bem. Mas para ela ser diagnosticada com essa depressão, ela precisa necessariamente passar mais dias ruins do que dias bons. E ela geralmente se questiona que a vida dela sempre foi assim, sempre foi uma tristeza. E a pessoa deve, assim, por vários longos dias, longos períodos de tempo. Esse daí é o transtorno depressivo persistente, por isso que tem esse nome persistente, é pensamentos suicidas e depressivos que vêm com frequência. Existe também a depressão que vem depois que, a depressão pós-parto, a depressão que uma mãe sente após ter o seu filho. É diferente do baby blues, que o baby blues é o quê? Quando os hormônios da mãe abaixam muito, e aí ela se sente mais vulnerável, ela já quer ficar muito perto do bebê, ou ela tem muito medo do desconhecido. Mas isso daí passa um tempo e é uma tristeza passageira, uma preocupação passageira. Agora, a depressão não. Ela é intensa, a intensidade dela é muito maior, é muito mais grande. E a pessoa fica com esse medo do desconhecido por muito tempo, por longos dias. Isso daí é o que se difere à depressão. E também tem várias depressões, como aí a gente já entra em vários aspectos, como a depressão que acontece por várias coisas. Vou dar um exemplo. A depressão que acontece após a morte de algum parente, o luto, né? O luto é normal do ser humano, mas quando a pessoa sente cada dia mais tristeza e esse luto não vai passando, e a pessoa fica dias ou até anos nessa tristeza e começa a ter assim, pensamentos suicidas e quer desistir da vida, aí sim é a depressão. E a depressão também pode vir por várias coisas, como a quebra de uma empresa, tudo isso aí vai depender muito do emocional da pessoa, também de o que essa pessoa viveu na vida dela, o que essa pessoa viveu na infância, como foi os pais dela, o que essa pessoa a pressão social que teve em cima dessa pessoa, tudo isso daí influencia para que a pessoa tenha a depressão. Enfim, falando agora sobre os tipos de depressão que tem, vocês estão sabendo que são variáveis tipos de depressão. Agora, para a gente saber que a depressão em si ela é o quê? Uma doença. E assim como toda doença, há um médico para aquela doença, há um remédio para aquela doença. Claro, existem algumas doenças que não têm cura, mas isso daí é uma boa exceção, trabalhando com a regra aqui. Então, há sim profissionais para a depressão,
como psicólogos e psiquiatras. E assim, tratamento para isso. E assim, cura para isso. Muitas pessoas se curam nisso. Então, não se cura. E a pessoa precisa querer parar com isso. Isso vai montar a pessoa dentro. Muitas vezes, a pessoa, quando tem depressão, ela quer se isolar. Ela não quer dar isso daí para ninguém. Ela quer ficar ali com ela mesma. Então, é muito importante que a pessoa tome consciência disso, queira e fale sobre isso para querer parar com isso, mesmo sem força. A pessoa tem que querer parar com isso daí. E a depressão, ela afeta a nossa alegria, porque os nossos neurotransmissores, eles perdem basicamente a função. Quando uma pessoa ela tem a depressão, as coisas que ela gostava de fazer, ela não gosta mais. Por quê? Por causa que os neurotransmissores delas não estão funcionando muito bem. Como a dopamina, por exemplo, que é ocorrida quando uma pessoa faz alguma coisa que gosta de fazer, é liberar a dopamina. Só que a pessoa não está acostumada a fazer aquilo ali. Então aconteceu um problema com os neurotransmissores dela. E por isso que eu vou explicar aqui como que a pessoa pode melhorar estando com a depressão e como evitar a depressão. Então, se a depressão ela é a tristeza, é quando a gente fica muito triste, sem ânimo com a vida, quando a gente fica muito para baixo. Então, a gente ter alegria, ânimo com a vida, a gente consegue combater a depressão. Eu não estou falando assim aquele ânimo de eu vou ficar feliz aqui e vai ficar tudo bem. Eu vou fingir que estou feliz e vai ficar bem. Por causa que não é assim. É aquele ânimo verdadeiro mesmo. A pessoa tem que realmente sentir a alegria com a vida. Então, como que a gente pode fazer isso conscientemente? Como que a gente pode regular esses hormônios da alegria conscientemente? Para me explicar isso daí, eu vou precisar explicar o que está aqui nesse quadro. Bom, aqui temos o firmamento. Aqui na parte do firmamento temos o propósito. O que é o propósito? Aqui, eu pelo menos sou cristão, então o meu propósito é Cristo, certo? O meu propósito é tudo aquilo que leva a Cristo. É tudo aquilo que eu olho no futuro e vejo se o que eu estou fazendo agora vai dar em Cristo? Vai, continuo fazendo. Se o que eu estou fazendo agora não vai dar em Cristo, opa, eu pego, dou meia volta, pego, aqui vai dar em Cristo? Vai. Eu pego e vou aqui, entendeu? Então esse é o meu propósito. Aqui pode ser nada também. De propósito, pode ser colocado. Deus. No caso, como é o meu propósito, é chegar mais perto dele, resumidamente, é tudo aquilo que se refere a chegar mais perto dele, aqui também pode ser mudado para isso aqui. E aqui temos o quê? Hábitos e vícios. Qual é a diferença de hábito e vício? Sendo bem curto aqui, sendo bem direto ao ponto, a diferença entre um e o outro é simplesmente a intensidade. Deixa eu explicar aqui para vocês. Um hábito ruim e a diferença entre um vício. Um hábito ruim. Vou explicar aqui o que é um vício. O vício, ele é traiçoeiro. O vício, ele é aquilo que a pessoa tenta parar com aquilo ali e não consegue parar. É o que a pessoa precisa de ajuda para parar com aquilo ali. A pessoa, ela tenta até parar, quando ela se toma conta de que quer parar, ela tenta parar, mas não consegue. Aí ela percebe que ela está presa naquilo ali. O vício é a pessoa depende daquilo ali, e mesmo se tentar sair daquilo ali, é muito difícil dela conseguir sair daquilo ali. Geralmente ela precisa de ajuda, de alguns médicos para conseguir sair daquilo ali. Um hábito ruim. Geralmente quando você fica com a postura ruim. Geralmente você fica aqui, ó, no celular, aí você fica aqui envergado, parece uma foice, no celular. Então, é assim mesmo. O celular, eu já vi gente falando assim, poxa, eu não abaixo para ninguém. Aí quando eu quero mexer no celular, o cara tá assim. Eu falo assim, tá vendo aí? Você segurou pro celular. Então, assim, quando você fica com uma postura ruim, é um hábito ruim que você tem. Então, é um hábito ruim que dá para ser consertado. Não é um vício que você tem prazer naquilo ali. Você só precisa tomar conta daquilo ali. Ó, pegar, consertar a postura, fazer exercício físico que melhora e muito para você ficar uma pessoa mais posturada. Então, isso aí é um hábito ruim e tem como mudar. Você percebe a intensidade do outro, não é, a intensidade do outro é diferente. Um hábito você precisa tomar conta daquilo ali e parar. Um vício, não, um vício é mais difícil você conseguir sair daquilo ali. Tá certo? E hábitos, eles, quando são hábitos bons, você tem que implantar,
eles, por causa que coisas boas você tem que implantar, não é sofrer para você fazer, porque a gente não precisa nem falar nada, tá? Aí já está instalado em você, você precisa desinstalar isso aí e começar a fazer instalar hábitos bons. Um hábito pode demorar até 250 dias para ser instalado. A média de um hábito é 63 dias, mas tem hábitos mais simples que demoram até 18, 20 dias para ser instalado. Então, assim, vai depender muito do como aquele hábito é difícil de ser feito. Por exemplo, um hábito de ir para a academia é uma coisa que exige esforço, você não vê o resultado em cima da hora. Então, é assim uma coisa mais difícil de fazer, mas isso daí é um hábito que você implanta isso daí com o tempo, vira um hábito. O que é um hábito? Um hábito é quando aquilo se torna tão natural que você nem pensa mais que tem que fazer aquilo ali. É como escovar os dentes pela manhã. Você nem pensa mais que salvar a escova, porque já virou um hábito de tantas vezes que você repetiu aquilo ali. Então, quando você torna as coisas hábito, é muito mais simples de você fazer do que você fazer uma caminhada um dia ou outro, do que você fazer uma coisa um dia ou outro. Fica muito mais difícil de fazer, porque quando você torna aquilo ali um hábito. E aqui dá para ver o quê? Visto está ligado a propósito? A Deus? Não, né? Maomé, aí quais caindo? Hábitos, dá para ver que ele está bem ligado. O nosso cérebro, infelizmente, ele parece que não pensa por si próprio, o nosso cérebro, e ele é ligado nos dois. Então, assim, entendendo isso daqui agora, eu quero explicar o seguinte para vocês. Como então, voltando no começo, que a gente consegue implantar alegria na gente e evitando a depressão? Ou, no caso de quem já tem a depressão, como que a gente pode estar diminuindo isso? É o seguinte, aqui eu coloquei 4 neurotransmissores, certo? A dopamina, a serotonina, a ocitocina e a endorfina. Esses 4 neurotransmissores são chamados carinhosamente pela ciência de o quarteto da felicidade. Por quê? Porque esses 4 neurotransmissores, trabalhando bem e perfeitamente, esses 4 neurotransmissores, eles nos trazem assim a felicidade, a alegria, o ânimo com a vida. Eu vou explicar para você cada um deles. Dopamina. A dopamina é o quê? A dopamina, ela vem quando a gente quer algo. Vou dar um exemplo. Quando você quer comer uma comida, você quer comer uma pizza. Mas, poxa, você tem que sair do conforto da sua casa, você tem que pegar, ir até a pizzaria, tem que pedir. E você está aqui com a sua roupa de dormir, mas está vontade de comer uma pizza, você vai e vai. O que fez você sair da sua casa para ir você até lá a pizzaria, para você querer comer aquela pizza, para você querer comer aquela pizza? Aquele ânimo que você estava assim para ir lá, o que ele fez, o que ele impulsionou daqui até lá, foi a dopamina. É o que é liberado para você ir querer as coisas. Então a dopamina, ela não é uma coisa que ela é liberada na hora, ela é liberada no processo. Isso é a dopamina. Serotonina. A serotonina é o quê? A serotonina é o hormônio do autocontrole. A serotonina é quando a gente faz atividades que exigem repetição, como uma caminhada, uma corrida, e a gente tem que estar toda hora repetindo aquilo ali. Quando a gente faz coisas que precisam do nosso foco, da nossa atenção, como por exemplo, um estudo, quando você vai estudar, seja vida, seja curso de escola, quando você vai precisar dedicar horas de foco naquilo ali, isso daí libera a serotonina. A serotonina também é liberada, ela é conhecida, né, como o hormônio do autocontrole, ela é liberada. Já percebeu quando você quer fazer alguma coisa, como se você vai apresentar um trabalho, seja na escola, seja no seu trabalho, seja em algum lugar, você vai apresentar alguma coisa, aí você fica meio ansioso, você está ansioso com aquilo ali, aí você pega, respira, e aí você pensa assim, eu consigo fazer isso aqui, e você fica mais calmo. Aquela anomalia que por causa do seu cérebro acabou de liberar isso aqui, ó, serotonina, e fez você ficar mais controlado. E existe a ocitocina. A ocitocina é o quê? A ocitocina, ela é o hormônio das relações pessoais. Ela é o hormônio que é liberado quando você está tendo contato toda hora com pessoas, seja com pessoas que você gosta, seja com amigos, seja com seus parentes, seja com pessoas do seu trabalho, quando você está brincando, quando você está fazendo qualquer coisa que envolva pessoas e que você goste de estar ali. Quando você está ali com o seu cônjuge, quando você está ali com o seu esposo, namorado, aquilo ali, estar junto, dar abraços,
beijar, chegar perto de pessoas. Isso daí tudo libera isso aqui, ó, ocitocina. E agora a endorfina. A endorfina é liberada quando você faz coisas que você gosta de fazer com os seus hobbies. Por exemplo, quando você gosta se você gosta de cantar, se você gosta de algum esporte, se você gosta de tocar alguma coisa, seja um piano, alguma coisa, ou também quando você dá boas gargalhadas, quando você faz atividades físicas intensas, como academia, como fazer uma corrida, uma maratona, alguma coisa assim, por causa que ela é o que te dá o bem-estar, ela é o que te dá o conforto na dor. Quando você está com muito dor, fazendo uma coisa, você vai correr 10 km, o seu corpo não está aguentando mais, você continua, ali sim é liberado a endorfina para você aguentar sim chegar em um determinado local. E aí, quando você termina aquela atividade física ali, você para e fala assim: poxa, eu consegui. Ali, esse sentimento de gratificância também é liberado bastante disso aqui, ó, endorfina. Então, esses aqui são os 4 hormônios, que são os 4 neurotransmissores, que se a gente pegar esses 4 neurotransmissores e saber como ativar eles conscientemente, aí sim a gente consegue ter esse conjunto que nos leva à alegria, que nos leva a ter prazer na vida, e aí sim, evitando a depressão, ou no caso de já pessoas que já têm a depressão, a melhorar dela. Por quê? Como eu disse no começo, a depressão é quando a pessoa, os neurotransmissores delas não estão se ligando muito bem. Os neurotransmissores dela, como por exemplo, a dopamina, quando ela faz alguma coisa que ela devia gostar e ela não está gostando, é por causa que não está trabalhando bem. Então, o que acontece? Quando a gente começa a fazer coisas para liberar isso, como coisas para liberar a dopamina, a gente começa a fazer exercício físico, a gente começa a pegar metas grandes que a gente tem, começa a separar em pequenas metas, que é uma maneira de liberar a dopamina, você separa em pequenas metas e vai comprando cada uma. Isso daí vai fazer você liberar a dopamina mais fácil. Isso daí vai regulando o cérebro da pessoa que já está com a depressão, a ele ir regulando novamente e ir sim voltando ao normal, certo? Então vamos lá. Explicar agora o que é isso, o que são esses 4 neurotransmissores, e a gente sabendo como ativar eles, como por exemplo a dopamina. Eu já expliquei aqui, né, fazendo exercícios, fazendo a endorfina também, fazendo grandes exercícios pesados, né, fazendo coisas que a gente gosta de fazer, separando grandes metas em pequenas metas, a gente tendo autocontrole pessoal para liberar a serotonina, para liberar a ocitocina, a gente estando perto de pessoas, né, toda hora se interagindo com pessoas. Então, a gente conseguindo fazer isso daí, a gente acerta esses nossos neurotransmissores e fica muito mais difícil da gente conseguir, da gente ter uma depressão ou da gente ter, ou da gente já tem, fica muito mais fácil dessa pessoa sair dessa, fazendo isso. E agora, eu quero perguntar aqui, o que acontece se uma pessoa não tiver nem vício, nem hábito, nem vício algum, nem hábito algum? O que acontece com essa pessoa? Se a pessoa falar assim para mim: eu não tenho nada, eu não tenho nem vício nenhum e nem hábito algum que eu posso fazer. Então você não tem que sentar, você está em cima de uma cama, com depressão, não querendo fazer nada, por causa que o cérebro ele precisa de alguma coisa. Mas a parte aqui de rabisco. É meio difícil escrever assim de cabeça para baixo. Então, quando a pessoa não tem nem hábito algum, nem vício algum, o que acontece com ela? Ela vai aonde? Pois é, né? Então, quando o cérebro ele não tem nada que ele possa se apoiar, nada que ele possa fazer, ele vai sim entrar em um estado que ele não vai querer fazer nada, ele vai achar a vida muito ruim.
Então, se a pessoa não tiver nem hábito, nem vício algum, não estou falando para vocês que vocês devem ter vício, não estou falando isso, vou explicar isso daqui agora, na verdade. A pessoa cai sim da depressão, pois a pessoa não tem alegria com a vida, o cérebro dela não sente mais nada. E agora, o que acontece então se a pessoa tiver somente isso aqui, ó? Somente vício. Vamos ficar rápido. Para vocês que estão aqui. Salmos 42, 7 diz assim: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passarão sobre mim. Mas a parte que eu quero enfatizar é sempre o mesmo. Um abismo chama a outro abismo. Ou absinto, que é o quê? Quando a pessoa tem hábitos bons, um hábito bom não é outro hábito bom, mas aí a pessoa começa a fazer caminhada de manhã, aí ela começa a acordar mais cedo, ela começa a melhorar a alimentação, então o abismo vai chamando outro abismo. E isso funciona também para coisas ruins, como para o vício. Um vício chama outro vício. A pessoa começa ali com um cigarro, depois a bebida, depois vai para algum tipo de droga, e assim vai só se agravando mais. Quando a pessoa vai perceber, a pessoa está vivendo para o vício, quando ela tenta sair, ela não consegue sair. E aí ela começa a perder a amizade, ela estudava, ela começa a parar de estudar, e começa a perder as relações com as pessoas, ela começa a ir se isolando. Então a pessoa começa a ficar muito naquela bolha, só que é o vício. E quando ela se dá conta, ela percebe que os momentos dela de alegria são muito menores do que os momentos dela de tristeza. Ela sente muito mais tristeza do que alegria. Por quê? Porque o momento da alegria dela é só no vício e ela passa o dia inteiro atrás daquele vício. Então a pessoa atingiu o quê? A depressão. Então, uma hora, isso aqui estoura. E quando isso daqui estoura, é como se você fosse um passarinho. Imagina um passarinho na árvore, voando lá em cima na nuvem. Estava falando tranquilamente, assim, planando. De repente, do nada mesmo, de repente, sabe aqueles halteres de 50 quilos? É amarrar nessa árvore. De uma vez, pá! Quando a moça vai cair na hora. Na hora ela vai cair. E é exatamente isso dentro do vício. O vício, quando ele desperta daqui, ele vai te levar com tudo para onde? Para a depressão. Você vai começar a ter pensamentos de suicídio, você vai começar a não querer viver mesmo e cai aonde? Da depressão. E está certo então. Se eu não tiver nem vício, nem hábito, eu caio na depressão. Se eu tiver somente vício, também cai na depressão. Então, o que eu preciso ter? Aonde eu preciso estar firmado? Aqui, ó, em hábitos. Tem uma pessoa bons hábitos e estando firmada em um bom propósito, como que essa pessoa vai conseguir cair aqui? Se no vez de ser mesmo, quando a pessoa cai aqui, ela não estava bem firmada em alguma dessas coisas. Não estou dizendo que não vai ter momentos ruins na vida, porque vai ter. Tá? Quero demonstrar aqui na Bíblia. 1 Reis 19, 4 diz assim: ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Esse aqui foi Elias. Vamos ver aqui em Jonas 4, 3, diz assim: agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Esse daqui foi Jonas. E teve outras pessoas que pediram para morrer, como Moisés, se eu não estou enganado, foi Jó também. Então, assim, dá para ver assim, que pessoas da Bíblia pediram para morrer.
eles estavam sim em um possível momento de depressão, segundo os estudiosos falam sobre eles, que eles estavam em um possível momento de depressão, mas isso nos mostra o quê? Ele mesmo estando em um momento ruim da vida dele, ele mesmo estando pedindo para Deus para morrer, e ainda bem que Deus não escutou, não, Deus escutou, mas ainda bem que Deus não atendeu, né, esse pedido dele, nos mostra que ele mesmo estando em um momento ruim, ele pediu para quem? Ele estava firmado a quem? O propósito dele estava bem firmado. Se o propósito dele estava bem firmado, ele não pegou e não tirou a sua vida a si próprio. Ele pediu para Deus, por causa que ele sabe que só aquele que deu a vida tem o direito de tirar a vida, que é Deus. Então, quando a gente está firmado em um bom propósito e com hábitos bons hoje na nossa vida, a gente sim combate a depressão e a gente sim desenvolve, né, nós mesmos e atingimos um propósito, né? Nosso propósito é Cristo, estando rodeado de bons hábitos, muito mais difícil de você cair em uma depressão, e quando você entende isso, se torna muito mais fácil de você sair de uma depressão. Então, é isso. Muito obrigado. Falou.